presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou que não será pautado o pedido de urgência para o projeto de lei da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. O Colégio de Líderes discutiu de forma exaustiva, onde todos os líderes presentes, que representam algo em torno de quase 500 parlamentares, alguns líderes estiveram ausentes, e especificamente sobre o tema da urgência da anistia, se foi decidido pelo adiamento da pauta desse requerimento de urgência. Por que esse adiamento foi a decisão? Porque parlamentares que representam mais de 400 parlamentares na casa, parlamentares líderes, melhor dizendo, líderes que representam mais de 400 parlamentares na casa, decidiram que o tema não deveria entrar na pauta da próxima semana. Isso não está dizendo que nós não seguiremos dialogando para a busca de uma solução para o tema. Nós seguiremos conversando, principalmente também com os partidos que estão defendendo a pauta, ou seja, os partidos que fazem oposição, o PL, o Partido Novo, que aqui defenderam a inclusão na pauta com muita força e de maneira também legítima, para que a casa possa encontrar uma saída para esse tema. Eu tenho que, enquanto presidente, decidir a pauta. A pauta é um poder do presidente. E sempre nós dissemos que o nosso papel aqui seria exercido com muito diálogo, com muita serenidade e com muito equilíbrio. Ainda mais com temas difíceis como é o tema da anistia. Ninguém aqui está concordando com penas exageradas que algumas pessoas receberam. Nenhum líder aqui está a favor de nenhuma injustiça, por mais que a sua condição partidária o limite na defesa, mas eu pude escutar com muita atenção as falas de todos eles, do menor ao maior partido. Então há esse sentimento de convergência que algo é preciso ser feito para que, se houve ou se está acontecendo algum tipo de injustiça, isso possa ser também por nós combatido, por nós colocado, para que ao final o parlamento, a casa do debate, a casa do povo brasileiro, jamais possa ser insensível com qualquer pauta. Tá aí, a fala dele tem ali um eco de uma percepção de que há penas exageradas contra determinados condenados. Não é que seja contra todos. A gente até já mostrou uma lista que uma vez o Alexandre de Moraes fez para tentar se defender e tal, mas vários receberam penas altas ali de 17 anos. O Moraes ainda quer condenar a Débora dos Santos a 14 anos. Esse julgamento está suspenso, ainda não continuou, é só o voto do Moraes e do Flávio Dino. O Luiz Fux, que pediu vista, ele deve dar um voto por uma pena menor, como ele próprio anunciou numa outra sessão. Então parece que há vários líderes partidários que reconhecem nos bastidores, mesmo que não tragam a público, que há determinadas penas exageradas e talvez se possa ter um debate sobre isso. Mas principalmente o PL, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, mas ao qual é filiado o Jair Bolsonaro, o PL quer o pacote completo. O PL não quer só a redução das penas exageradas, quer anistia porque quer beneficiar o Jair Bolsonaro no meio desse pacote. Então a gente vai ter que monitorar aí para ver como é que vai se desdobrar esse assunto. E o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, reagiu ao anúncio de Hugo Mota. Aspas. Tem gente do 8 do 1 presa há mais de 2 anos, em celas geladas ou em calor insuportável, sem julgamento justo. A gente tem aí, produção, a fala do Sóstenes. 264 deputados já disseram, chega, a anistia é humanitária, é constitucional e tem maioria. O presidente da Câmara pediu tempo, o tempo acabou. Enquanto debatemos em salas com ar-condicionado, com boa comida e passagens de avião, patriotas seguem trancados em celas quentes ou geladas, longe da família, sem julgamento justo. 264 deputados já disseram sim. O que falta não é assinatura, é coragem para pautar. O que estão fazendo é uma pena de morte por omissão. Querem repetir com outros o que fizeram com Clezão. Justiça não pode esperar. Fecha. Olha, deixa na tela que eu preciso fazer aqui uma distinção, né, entre a realidade e as narrativas. O que aconteceu com o Clezão foi um dos episódios mais macabros da história do Supremo Tribunal Federal. Nós criticamos, aliás, fui eu que publiquei todo o detalhamento dessa história
em 2 artigos no portal O Antagonista. Basta procurar lá no nosso baú. Então, havia pedido pendente da defesa, com parecer favorável da PGR, pelo relaxamento da prisão, ficou na gaveta do Moraes e ele morreu na cadeia sem que o Moraes tivesse decidido. Um absurdo completo, e Moraes merece ser criticado por isso. Agora, chamar de patriota quem invade prédio público, prédio dos 3 poderes, quem depreda patrimônio público, mesmo quem rabisca estátua, etc., tá certo, faz parte desse universo da novilíngua bolsonarista. Isso faz parte da bolha. Patriota, de verdade, defende certas resistências e investigações e contestações e contra ministros do Supremo Tribunal Federal pelos meios constitucionais, que era o caso da CPI da Lava Toga, sabotada pela família Bolsonaro, da qual, em relação à qual esse pessoal foi atrás, né, seguiu. Então é só para deixar isso bastante claro. E aí o Sóstenes está dizendo, enfim, está fazendo uma pressão para que seja pautado e está dizendo que tudo é uma pena de morte por omissão, etc. É um pouco demais, mas a gente registra aqui o comentário do líder do PL, que está ali fazendo uma declaração um pouco mais forçada para as suas redes. Duda? Eu acho que essa fala do Hugo Mota dá um pouquinho de esperança aí para a oposição, porque ele fala em adiamento, então ele não está dizendo não vou pautar, porque no passado ele falava isso, né? Não vou pautar assuntos que dividem o Brasil. Ele chegou a dizer para os aliados que a chance de pautar a anistia era 0. Agora ele está falando de um adiamento e ele fala, eu não vou pautar na próxima semana. E aí a pergunta é, bom, e depois da próxima semana, né? Esse adiamento, quando é que ele termina? Então, meio que abre essa possibilidade, e ele diz, olha, é papel do presidente fazer a pauta, mas a gente também faz um diálogo aqui com as lideranças, então ele também terceiriza um pouco essa autoridade, né? E aí, realmente, ele chega até a citar aí, acho que o líder do Novo e mais um de gente de que está realmente querendo que a anistia seja pautada e fala das penas exageradas. Então, eu imagino que quem é do governo e viu essa declaração do Hugo Mota fica pensando, puxa, a gente já não tem mais certeza de que ele vai ser uma barreira contra a anistia. Hugo Mota, ele foi eleito presidente da Câmara meio que prometendo coisas para os dois lados, né? Para os bolsonaristas ele falou, não, a gente vai resolver lá a questão da anistia. Para os petistas ele falou, não, podem ficar tranquilos que eu não vou pautar nisso. No fim, alguém aí vai ser traído. E eu acho que quem do governo e viu essa declaração certamente ficou preocupado. Ricardo Kertzmann. Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Duda. O Duda, parafraseando o Felipe, eu achei uma fala ensaboadíssima, sabe? Ele falou e disse mais ou menos o seguinte, nem sim, nem não, muito antes pelo contrário. Eu não consegui enxergar essa definição dele. E já com relação à fala do Sóstenes, vamos lembrar para ele que a população carcerária brasileira ultrapassa os 600 mil presos. Mais de 30% desses presos, inclusive, eles nem têm a chamada condenação transitada em julgada. São os presos provisórios, mais ou menos na mesma situação dessa turma de 8 de janeiro. Então, se ele está com esse olhar benevolente, esse olhar piedoso em relação a essas pessoas, é bom olhar também para o resto da população carcerária brasileira, que não é composta só de estuprador, de assassino, de ladrão, não. Tem gente que cometeu também crimes do que os juristas chamam de menor potencial ofensivo. Mas nunca se preocupou, está preocupado porque faz parte do grupo político que ele defende e em cima do qual, obviamente, busca se eleger e se reeleger. Então, a gente vê muitas vezes os políticos se preocuparem com determinadas pautas porque alguém do grupo deles acabou comprometido, né? Mas aí a gente
tem a luz aí de colunistas como o Ricardo para trazer o fundo da questão. Isso já acontece com muita gente, e esses políticos não querem chamar a atenção. Aliás, vejo aquele monte de repórteres, aquele monte de parlamentar ali, papagaio de pirata do Hugo Motta, e penso, olha quanta mobilização em torno da anistia, né? Quando as pesquisas mostram que o brasileiro está preocupado com a segurança pública, com questões de saúde e tudo mais que a gente já mostrou também em outras análises no portal.